Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Quero abrir o programa de hoje cumprimentando o B. de Paula Filho, jornalista B. de Paula Filho, meu amigo e patrão lá na difusora, pelo número 1000 da revista Boca do Povo, que vai circular no domingo, em Campo Grande. É o jornal. Foi o primeiro jornal, a primeira experiência de publicação impressa, distribuído gratuitamente em Campo Grande. Já há muito tempo começou, depois parou, voltou com Boca do Povo e agora completando o número 1000. Eu tive a satisfação, a honra de ver publicado vários textos meus no jornal Boca do Povo. Sou amigo de Boca do Povo. A Via Morena funciona dentro da Boca do Povo e eu fico muito feliz pelo sucesso do jornal. Sucesso merecido pela pertinácia, pela competência, pelo talento do B. de Paula Filho e dessa equipe que, nestes 20 anos, ele montou para transformar a informação em Mato Grosso do Sul num espaço amplo para que a verdade da notícia, o entretenimento da notícia, o valor da notícia pudesse ser ressaltado através das páginas e o jornal, como ele disse, começou pequenininho, impresso numa multilite, uma maquininha pequena, uma das primeiras máquinas de offset do mundo, e que hoje ostenta um enorme parque gráfico, industrial gráfico em Mato Grosso do Sul. Parabéns, B. de Paula, parabéns a toda a equipe do jornal Revista Boca do Povo. Bem, mas o assunto do dia, a gente não poderia deixar de enfocar, quer dizer, eu estou saindo agora do YouTube, onde assisti à posse do novo ministro da Saúde, que assume no lugar do Mandetta, aqui, numa gestão que a gente não pode contestar, uma gestão que, enquanto durou, teve a aprovação quase que unânime da nação brasileira. Pesquisa mais recente, 76% da população apoiou o Mandetta. Eu quero dizer que eu não tenho nenhuma paixão por político, por nada, não tenho ligação política com o Mandetta. Aliás, a gente ideologicamente tem enormes e profundas divergências, mas é preciso ressaltar o trabalho dele como ministro, que foi eficiente, porque ele enfrentou várias frentes, né? Enfrentou a dificuldade de orçamento, de recurso para a saúde, enfrentou já o coronavírus, enfrentou o mau humor do presidente Bolsonaro, que não aceita de forma alguma nenhum tipo de trabalho independente dentro do governo dele. É o estilo, pode estar certo. Eu acho que não está certo, até porque quando ele nomeou o Mandetta, nomeou todos os ministros, deu a todos eles carta branca para gerir os seus ministérios. E foi isso que fez o Mandetta, sempre em todas as ocasiões que ele teve a oportunidade de fazer, mesmo tendo que medir palavras, ele não foi em nenhum momento de forma que quebrasse a hierarquia e a disciplina dentro do Ministério.
Ele foi muito ousado, muito atrevido em enfrentar toda essa situação, enfrentar o fake news, enfrentar o gabinete do ódio, né, que se virou contra ele. Então, tudo bem. Eles é que são brancos, eles é que se entendam. O meu interesse é o Brasil. O meu interesse é ver soluções. Não importa se seja de esquerda, se seja de direita. O importante é que seja direito. Isso é que interessa. Mas, antes de entrar no assunto propriamente dito aqui do Mandetta, eu gostaria de registrar que o prefeito Marquinhos Trade decretou para a partir da próxima segunda-feira a utilização obrigatória de máscara. Todo mundo vai ter que usar máscara. É uma medida, né, para atenuar um pouco a pressão que tem havido em cima do Marquinhos, para ele acabar definitivamente com todas as coisas ligadas à quarentena, né? Já falei antes aqui, já partiu para o relaxismo, já o pessoal já não está mais cumprindo as menores recomendações do isolamento, do distanciamento. A pessoa já está se juntando, as pessoas já estão se abraçando, se beijando e tal. E é uma pressão muito grande, o comércio praticamente já está todo aberto, já abre as academias e vai abrindo tudo. A gente espera que... a primeira coisa que eu espero é que essa onda de coronavírus já tenha passado, já esteja no seu declínio, como quer o bolsonarismo. O bolsonarista não acredita nisso, acha que isso aí foi uma invenção de chinês. Espero que esteja passando, né? É o que todo mundo espera. Agora, a gente prevenir é melhor que remediar. Ninguém sabe o tamanho desse vírus, dessa virose, que tem que ser medida por outros estados do Brasil. Eu não diria nem Estados Unidos, Europa, onde parece que a curva já achatou, mas aqui no Brasil. Me refiro ao Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e principalmente Manaus, né, que é um clima bem quente e que o vírus não deu a menor bola para o calor e está lá atazanando a vida dos amazonenses, do pessoal do Amazonas, principalmente o pessoal de Manaus. Então é preciso que a gente não, por sentir que está, né, não está relaxando, está ficando bom, o vírus está indo embora, por ter essa impressão, né, que não passa ativa, porque, em verdade, a gente não sabe. Então, Marquinhos Trade decretando o uso de máscaras, decretando a reabertura das academias e dos shoppings. Tem-se que partir para a consciência dos empresários e para a consciência da população. Saia de casa, vá para a rua, mas com todos os cuidados para não trazer da rua para casa o amaldiçoado Covid-19. Eu ouvi dois discursos do ministro que assumiu agora de manhã o Ministério da Saúde. Mas o discurso que você pode não ter ouvido, porque esse de hoje praticamente a população inteira ouviu, mas o discurso que eu achei mais, né, de maior compromisso e de maior ilustração, apesar de muito rebuscado, foi o discurso que ele proferiu ontem, quando foi anunciado. Gostaria que você ouvisse comigo, para depois a gente discutir aí o que a gente pode aproveitar desse discurso. Eu já disse hoje, no programa do B, que o presidente pode ter trocado 6 por meia dúzia, porque o discurso do ministro, este primeiro discurso, e o discurso de hoje,
muito parecido com os discursos que foram proferidos durante todo esse tempo pelo próprio ministro Mandetta. Os dois são médicos, os dois têm uma identidade ideológica muito grande e os dois são técnicos. A diferença do Mandetta para o Dr. Nelson é que o Mandetta, além de médico, é um político venerado, um político sabido, né, que sabe onde mexer as coisas e tal. Fora isso, os dois, né, os dois estão empatando em matéria de discurso. E eu disse, se a prática do Dr. Nelson é diferente do discurso, o presidente Bolsonaro pode se sentir aliviado com essa questão do coronavírus. Agora, se não, caso contrário, ele pode ter trocado os 6 por meia dúzia. Vamos ouvir o primeiro discurso do ministro hoje em Poçados. Primeiro eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. Vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui, em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido. Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego às vezes ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você não tem emprego, isso quer dizer que a economia, que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. Porque isso vai permitir que você colhe o maior número possível de informações no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade. Isso é um compromisso que a gente tem. Entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em relação a tudo que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado e inteligência.
porque, como eu coloquei antes, a gente tem que entender cada ação que a gente toma. Quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você na verdade não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido onde as pessoas colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E quando a gente fala em dado, em informação, a gente não está falando só da Covid. Hoje, quando você tem a Covid, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então, você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças, né? E, finalmente, eu acho que a gente tem que trazer agora, a gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento, porque isso é fundamental. Porque as pessoas vão ter muita dificuldade em se isolar. A gente vive um momento único hoje, porque você tem o isolamento com um volume enorme de informação. É um mundo completamente novo, a gente nunca viveu isso, né? Então, como é que, e a gente vai estar aprendendo ao longo do tempo como é que isso se comporta. Então, e aí, para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado, tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença, e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, da presença de todos, e deixar claro que existe um alinhamento completo aqui, entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Obrigado. Pois é, aí o primeiro discurso, né, esse discurso foi feito ontem, durante o anúncio da nomeação. Nesse discurso, hoje ele deu linhas também daquilo que pretende fazer como ministro, já que ele já assumiu, já é ministro. Primeira coisa, não vai mudar a equipe. É claro, muda lá as chefias, mas a equipe, né, que foi montada pelo Mandetta vai continuar. Porque é uma equipe eficiente, a equipe que conseguiu aguentar a barra até hoje. O discurso dele, ele fala do isolamento. Não vai acabar com o isolamento abruptamente, acabar com o isolamento da noite para o dia, não. Acabou, vamos decretar, acabar com o isolamento. Não vai fazer isso, porque ele sabe que não pode fazer isso. Ele sabe que mesmo sendo uma diretriz pessoal do presidente da República, não pode atender. E falou muito em informação, em buscar informação, no que ele está correto. Agora, não dá para você ficar esperando as informações, você tem que correr atrás das informações, porque a coisa acontece em alta velocidade. É isso. Então, o que eu notei no discurso dele, tanto no discurso de ontem, como no discurso de hoje, é que não há uma divergência entre o atual ministro e o ministro que está deixando o governo. A conclusão que eu chego é que o Mandetta está sendo dispensado apenas porque ficou muito popular. Apenas porque não atribuiu diretamente ao presidente da República, ao Bolsonaro,
o sucesso, né, do seu trabalho. Se a gente conseguir debelar esse coronavírus sem estragos maiores, e é o que todo mundo espera, deve-se à ação corajosa do ministro e dos governadores, principalmente os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, detestados pelo Bolsonaro, que, assumindo todos os riscos e todas as responsabilidades, fecharam os seus estados e não permitiram que a crise, né, que o contágio se transformasse numa verdadeira tragédia. E por que o Mandetta ficou com o pé atrás em confiar ao presidente da República a responsabilidade pelo trabalho que ele, Mandetta e o Ministério estavam executando? Porque o presidente da República, por várias vezes, desafiou, provocou, foi para a rua quando a recomendação era o distanciamento. Nunca houve por parte do governo, do Ministério da Saúde, uma determinação, não vai ter que haver confinamento, massa, vai ter que... Nunca houve isso. O Mandetta sempre foi altamente ponderado, até porque, para não atropelar o presidente da República, sempre foi ponderado, sempre atribuiu esta autonomia, confirmada agora pelo Supremo Tribunal Federal, aos governadores e prefeitos. Governadores e prefeitos que fecharam quando tinha que fechar, e estão abrindo agora por pressão social, né, irresistível. São Paulo está abrindo lento e gradualmente, Rio de Janeiro, Campo Grande está abrindo lento e gradualmente, Manaus está fechando, porque o bicho está pegando, Fortaleza fechou mais ainda, porque o bicho pegou faz tempo, então, cada qual vai sentindo a sua dor. Agora, a ascensão, a troca de ministros, representa o quê? Representa que o Bolsonaro passa a assumir o comando, a liderança da mobilização contra o coronavírus no Brasil. A partir de hoje, os estados e municípios, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, vão seguir orientação do novo ministro, orientação direta do presidente da República. E se depender do presidente da República, abre tudo. É claro que os governadores vão ter o máximo cuidado em abrir, porque aí já não se trata mais de quem vai ser o responsável, de quem vai ganhar ou perder politicamente. Não se trata disso, trata-se de salvar vidas, né? O máximo possível, salvar vidas. Vou continuar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou,
curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Atenção! O Centro de Operações Emergenciais de Combate ao Coronavírus constatou o início da transmissão comunitária do Covid-19 no estado. Os contágios já não acontecem apenas pelo contato com outras pessoas doentes identificadas. Essa situação multiplica os riscos de contágio em massa e o colapso da rede de saúde. Só o isolamento pode proteger a população. Siga as normas restritivas do seu município. Fique em casa. É hora de agir com máxima responsabilidade. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela Via Morena.com. Depois do pronunciamento feito ontem pelo presidente da República de apresentação ao novo ministro, houve um panelaço em todo o Brasil, praticamente. Eu não vi notícia de Campo Grande, mas aí das praticamente todas as outras capitais fizeram um panelaço. E eu tenho visto muita frequência nas redes sociais uma hashtag Fora Bolsonaro. Vi ontem uma pesquisa onde a maioria das pessoas consultadas concordam com o impeachment ao Bolsonaro. Eu quero deixar bem claro que essa gravação está aí, vai ficar para a história, que eu sou contra esse movimento. Eu acho isso aí uma verdadeira, um grande equívoco por parte de quem faz, seja esquerda, seja direita. Quem estiver fazendo, está prestando um desserviço à democracia. Sou contra qualquer tipo de cassação, a não ser por roubo. A não ser que constate que o cara está metendo a mão. Aí ladrão tem que ir para a cadeia. Afora isso, eu não aceito. Eu acho que a política é serviço ao Estado Democrático de Direito, é trabalhar contra a democracia. E estou falando isso porque fui contra quando tentaram caçar o mandato do Collor. Todo mundo foi para a rua, pintou a cara para pedir, e eu fui contra. Por quê? Porque o Collor não roubou, ele não era ladrão. Não tinha nada que caracterizasse improbidade administrativa do Collor. Foi a onda, né? A onda, pô, foi tudo para a rua, ele está abaixo, fora Collor, não sei o quê. Um absurdo, né? Caçaram o mandato, depois a justiça entrou no caso e ele conseguiu comprovar de que não tinha roubado, não tinha participado de nenhum ato imoral, ilícito no governo. Foi cassado de graça, foi cassado porque não tinha maioria no Congresso Nacional. Fui contra quando o PT lançou uma campanha fora FHC. Fora FHC. Dizem os dirigentes do partido que foi uma manifestação de uma corrente partidária com a qual a direção do partido divergia, que a direção do partido não era contra o FHC e tal. Mas fui contra. Um absurdo, né? Quer dizer, FHC fora por quê? Porque o governo dele não estava satisfazendo determinados setores da sociedade? Não. Tem o tempo, espera o tempo, faz eleição, tira o cara. Fui contra a cassação da Dilma. Totalmente contrário. Por quê? Porque a Dilma não roubou, ela não era ladra. Não cometeu nenhum crime, nem de improbidade, porque o crime de improbidade que ela teria cometido seria de pedaladas. Agora, pedalada todo mundo dá.
Depois que ela foi cassada, entrou o Temer em cima de uma bicicleta pedalando. Hoje, o governo pedala. Todos os governos pedalam. Então, usaram, não tinha outro motivo para caçar a Dilma, então caçaram pelo conjunto da obra. Vamos caçar na Dilma, a gente caça o PT. Vamos caçar o PT. Tudo bem. Esse foi o argumento da senadora, nossa senadora Simone Tebet, para votar pela cassação. Votava pelo conjunto da obra. Ela estava caçando não a Dilma, mas através da cassação da Dilma, caçando o Lula, caçando o PT, caçando a esquerda, caçando tudo que tinham prejudicado, no entendimento dela, o país durante 13 anos. Então, quero deixar bem claro, sou contra qualquer tipo de manifestação pedindo a cabeça do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro, sou contra. Bolsonaro fica no governo, porque ele não está roubando, ele não está cometendo nenhuma improbidade administrativa. Quer dizer, falhas no governo, desencontros, atritos, sempre há, e vai haver sempre, porque a democracia permite isso. E é o único regime que permite isso. Agora, não está roubando. Ah, não gosta porque ele é de direita? Não tem problema. Aguenta. É melhor se acostumar, porque é melhor ele ser de direita e governar na democracia do que ser de direita e ser caçado e ninguém sabe o que pode acontecer depois. Né? A democracia pode sofrer um grande golpe, que não sofreu até hoje com ele e nem vai sofrer, porque ele perdeu a grande oportunidade, graças a Deus, de ter dado o golpe. Ele teria que ter dado um golpe no início do governo. Agora, como reconhece o próprio Olavo de Carvalho, não adianta nada, que agora ele não vai conseguir unanimidade, não vai conseguir apoio substancial e preciso, necessário, para dar qualquer tipo, para cometer qualquer tipo de aventura institucional. Nós vamos ter que aguentar o Bolsonaro, mas os bolsonaristas mais radicais, aqueles que queriam a ditadura, vão ter que engolir o Bolsonaro democrata até o final do governo dele. Então, era essa que eu queria colocar, porque eu começo esses movimentos assim, panelaço para lá, panelaço para cá, e não é hora também de fazer panelaço. A hora agora, ela exige muita cabeça fria de todo mundo, principalmente da oposição, que esteve no governo antes do Bolsonaro e passou por tudo isso, passou por toda essa turbulência, até cair. Então, não é hora disso, é hora de todo mundo se juntar e cuidar de resolver essa grande crise que está aí, essa guerra que não acabou, né? Por mais que os otimistas achem que já está passando, não está passando, mas ainda não chegou ao pico. Então é preciso que a gente esteja preparado para enfrentar estas rebordosas, né, que atacam. Coisa que eu vi ontem, e vou falar rapidamente aqui, foi um título, né, num blog, me parece que do Camarote, que o Mandetta caiu porque descobriu que o rei estava nu. Aí as pessoas vão falar, por que o rei está nu? O que é isso? O que representa isso? O Camarote, que escreveu sobre esse assunto ontem, recorreu ao Hans Christian Andersen, a tradução livre, né, desse conto do Hans Christian Andersen. O conto, eu vou tentar, do meu jeito aqui, já que todo mundo parodia o conto, eu também vou fazer minha paródia. Num país tropical, que tinha um rei
que se julgava o Messias. O rei era o Messias e resolvia tudo, por bem ou por mal, que enquadrava a população pelo medo, né? A polícia federal, o exército, tal. O pessoal tinha medo dele. Mas que era um rei que gostava muito de andar bem vestido, com todos os aparatos, né, que exigiam o poder. Gostava demais disso. Então, um dia, ele recebe a visita de um alfaiate que diz haver descobri uma roupa. Rei, como é que é? Eminência. Alteza, descobri uma roupa que o senhor vai, a hora que o senhor vestir essa roupa, só vai ver o senhor as pessoas inteligentes e as pessoas que amam o rei, pessoas mais incrédulas, o pessoal da oposição, o pessoal da esquerda, o pessoal dos comunistas, não vão ver essa roupa, vão ver essa roupa normal que o senhor usa aí. Mas as pessoas inteligentes e as pessoas que gostam do rei vão vê-lo exatamente com esta roupa. O rei ficou entusiasmado. A notícia correu pela cidade como um rastilho de pólvora. Aí o alfaiate apareceu no dia para entregar a encomenda. O rei, vendo o pacote, ele abriu o pacote, mas o rei não viu a roupa. Ele só pode tirar e vestir essa aqui. Aí o rei tirou a roupa que ele estava usando para vestir aquela roupa invisível, né, à oposição pela população. Trocou aquela roupa, tá? E comunicou ao povo que ele ia sair à rua para mostrar o novo traje. Foi para a rua. Um dia foi para a rua tal, e percorrendo a avenida principal do reino, todo mundo aplaudia, todo mundo batia palma, todo mundo, Messias 22, tal, Messias tal. Viva o Messias 22, Messias está certo, tal. E foi, até quando chegam num determinado lugar, um menino que não estava entendendo nada daquilo, gritou, olha, mas o rei está nu. Foi só o guri gritar, toda aquela população que estava aplaudindo o rei começou a rir e a ridicularizar o rei. E o rei teve que voltar correndo ao castelo, porque, em verdade, ele tinha sido vítima de um golpe de um alfaiate vigarista. Ele vendeu uma roupa que não era roupa, que não existia tal. Então, por isso, o rei está nu. Foi essa utilizada ontem com muita oportunidade, pelo Camarote, no seu blog, para explicar a saída do Bolsonaro do governo, do Mandetta do governo. Mandetta era o menino que descobriu que o rei estava nu. Não custa lembrar que a partir de segunda-feira, todo mundo aqui de Campo Grande que sair na rua tem que usar máscaras, né? É lei, é decreto do prefeito Marquinhos Estrada. Então, o pessoal já sai na rua, sabe? Quem sai na rua, bom, o pessoal dos estabelecimentos comerciais que estão abertos já sabe que todo mundo tem que usar máscara. E agora toda a população tem que usar máscara. E toda a população tem que levar, se encontrar para comprar por aí, um vidrinho de álcool gel na bolsa para usá-lo quando entrar ou sair de algum estabelecimento, pegar em alguma coisa. Mas, gente,
é o seguinte, eu tenho aqui, coisa que eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho aqui porque a gente tem que lembrar sempre, porque a política, ela é muito dinâmica, então tem que lembrar, tá sempre lembrando, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está acontecendo. Conhecimento, o ministro que assumiu agora foi muito claro em defender o máximo de informação. E a gente tem informação que vai passar. Falei que, do ponto de vista ideológico, o atual ministro não difere muito do ministro que deixa. Eu conheci o ministro Mandetta, ainda muito jovem, conheci mais o pai dele, né, e conheço mais o pai dele, o Dr. Aurélio Mandetta, que é médico, também na mesma especialidade do filho, o filho herdou do pai, né? Conheço o pai, o filho não conhecia. O pai não é um extremado de direita. Aliás, o pai é de sempre foi de centro-esquerda. Isso falando do ponto de vista ideológico. Eu conheci o doutor Aurélio Mandetta, vice-prefeito de Campo Grande, no MDB, junto com Plínio Barbosa Martins, que era um político de centro-esquerda, que todo mundo conhecia, assim como de centro-esquerda, foi o irmão dele, Wilson Barbosa Martins. Então, mas o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, não é um político de centro-esquerda, ele é um político de centro-direita. Não é um fanático de direitista que acha que todo mundo é comunista, mas ele é de direita. As posições dele e o partido que ele está mostram muito bem o que ele é do ponto de vista ideológico. Mas não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar sobre o ministro que vem aí, mostrando este pequeno vídeo. Presta atenção, é um vídeo de cerca de 30 e poucos segundos. Toca aí, Edson. Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Muito bem. Voltando com o programa Sérgio Cruz, você viu aí que disse o médico, né? Não o ministro. Isso aí eu não sei quanto foi que ele gravou. Mas isso aí, as pessoas falam e a gente tem que ir ligando uma coisa a outra. Né? Esse doutor Nelson, ele é de extrema-direita. Tudo bem, respeito, as pessoas têm que ser de extrema-direita ou de extrema-esquerda. A pessoa é o que entende o que deve entender. Agora, pode ser de extrema-direita porque participou da campanha do Bolsonaro como colaborador. E todos aqueles que participaram diretamente da campanha são de extrema-direita. Porque o pessoal estava distribuído entre outras campanhas. Então, foi o pessoal de extrema-direita que colaborou. O doutor Nelson foi um dos colaboradores. Foi cogitado, inclusive, para ser ministro da Saúde à época. Depois, por conveniência política, foi nomeado o Mandetta. Agora, essa tese de escolher quem vai morrer, essa é uma tese altamente nazista, tese eugenista, pessoal que prega a pureza da raça. E eu não me refiro nem aos idosos, né? Mas quem acha que o mais jovem deve ter preferência em caso de tratamento de saúde, entre quem vai
morrer e vai ficar vivo, pode atingir também um jovem cadeirante, pode atingir também um jovem que tem problema cardíaco, um jovem diabético. E vai dar preferência a quem há uma política de limpeza étnica, como fez o nazismo. E essa manifestação, que parece inocente, apesar de pragmática, não encontra ressonância. Forma corrente no Brasil, que a gente, aos poucos, né, vai juntando os anéis dessa corrente. Primeira manifestação. O menino jovem, que deixou a Secretaria de Cultura, o Roberto Alvim, deixou a Secretaria de Cultura, que fez aquele discurso copiando um discurso que era o chefe de propaganda do Hitler. Quer dizer, uma manifestação altamente ideológica, radical, de extrema-direita, nazismo, né? E logo em seguida, a defesa do campo de concentração, feita pelo Maurão do Povo, um jornalista do SBT. Defendia um campo de concentração. Um campo de concentração com ar-condicionado, né? Um campo de concentração. Todos os privilégios para aqueles que tivessem dado positivo no coronavírus, no Covid-19. Então manda todo mundo para lá, vamos criar um campo de concentração lá no sertão cearense, né? Manda todo mundo para lá, um campo de concentração administrado pelas Forças Armadas. Essa foi a ideia dele. Quer dizer, se você vai criar campo de concentração com ar-condicionado, com todo o conforto, por que criar campo de concentração? Por que não dar esse conforto, com esse ar-condicionado, com esses respiradores, nos hospitais, na própria casa do paciente? Por que tem que criar campo de concentração? Porque está na cabeça do cara a filosofia, a ideologia da raça pura. Está lá na cabeça dele. Essa história de campo de concentração com ar-condicionado, com respirador, não existe. Campo de concentração é campo de concentração. Isolamento é isolamento. Campo de concentração é aquilo que o Hitler fez na Alemanha, onde ele mandou judeus, ciganos, pessoas com deficiência física, mandou tudo para lá. Mandou tudo para lá. Mandou e sacrificou o máximo que ele pôde. Matou, jogou nas câmaras de gás, porque o Holocausto não foi apenas contra judeu, não. O Holocausto foi contra todas as raças, porque havia o delírio de se criar a raça pura. Pois, de novo, esse Plínio Martins aí, que eu não vi essa referência ao Plínio Martins aí. A pessoa que é o Plínio Martins. Melhores políticos do Brasil. Concordo plenamente com meu amigo Semi Ferraz. Em matéria de honestidade, eu não conheci um prefeito melhor que o Plínio Barbosa Martins. Foi o político mais honesto que eu conheci em minha vida. Para você ter uma ideia da honestidade do Plínio, ele, dirigindo uma picape, o Willis, na Prefeitura Municipal de Campo Grande, teve um acidente, danificou a picape. Ele vendeu uma propriedade particular dele para comprar uma nova picape para a Prefeitura de Campo Grande. E foi um prefeito interessante e extremamente honesto, que não tinha oposição na Câmara Municipal.
a maioria esmagadora dos vereadores eram da Arena, o partido de oposição ao MDB. O MDB tinha 3 ou 4 vereadores contra uma esmagadora maioria da Arena. E nunca sofreu uma acusação, nenhuma acusação. Foram, me parece que 3 anos, o governo, a administração dele foi menor, 4 anos, e não sofreu. Eu estava em Campo Grande quando o Plínio foi prefeito de Campo Grande. Praticamente toda a administração dele eu passei, acompanhei e tal. Ele foi se sucedido pelo prefeito Antônio Mendes Canalha, também honestíssimo, também não se pode duvidar da honestidade, da competência e do zelo pela coisa pública. Fiz parte aí de vários prefeitos honestos que Campo Grande teve até hoje. E que eu incluo na lista o Lúdio, o próprio André Coutinelli, o Nelsinho Andrade. Nelsinho teve uns rolos lá com o negócio de X e tal. E agora o prefeito Marquinhos Trade, que está aí já no final no último ano de mandato, e não tem nenhuma ação contra ele, nem no Ministério Público e tal, nem na Câmara Municipal. Foi boa lembrança do CEMI. Muito obrigado, CEMI, por sua audiência, muito obrigado por sua lembrança. Pois é, ministro novo, vida nova, vamos esperar que o frio está saindo, vamos esperar que leve a expectativa que há de coronavírus, leve com ele, o frio leve com ele e tal, leve embora daqui de Campo Grande, daqui de Mato Grosso do Sul e daqui do Brasil. Esperar que o Brasil se livre definitivamente, que tenha sido apenas um grande susto, que o Bolsonaro tenha tido razão quando achou que era uma gripezinha, e tudo bem, vamos tocar a vida. Agora, você que é do grupo de risco, você que não precisa sair de casa, você que pode ficar em casa, fique em casa, mesmo que tenha alguma necessidade de sair. Fique em casa, porque não podemos dar sorte para o azar. Tá? Tá aqui o importante, o CEMI Ferraz está dando aqui a notícia importante que ele está ouvindo o programa de Manaus. Mas CEMI aproveita para dar uma notícia. Como é que está Manaus? Manaus é tudo aquilo que o pessoal está falando, que quase 100 mortos, mostrando caixões na televisão, esse alarmismo, né? O pessoal, a Rede Globo está alarmando, tal. Se você tiver tempo, rapidinho, passa para nós aí, que eu ainda tenho uns 2 ou 3 minutos, e seria bom ouvir de quem está lá, né? Um campograndense, aliás, um paranaíbense, você me fez de Paranaíba, um paranaíbense que está lá em Manaus, passar essa informação. Se é isso mesmo, se não é isso mesmo, como é que está em Manaus, porque tem muita gente aqui que acha que o que está acontecendo aí em Manaus, é tudo invenção da Rede Globo, é tudo invenção da televisão, é tudo invenção dos blogueiros da oposição, dos comunistas, tal. Como é que é a história aí de Manaus? Se der tempo, se você tiver tempo, você passa para nós essa situação aí de Manaus, que é muito interessante as pessoas ficarem sabendo. Se não der tempo, você passa hoje, você passa na segunda-feira. Mas é interessante, né? O CEMI está lá em Manaus. O CEMI foi deputado estadual, foi diretor do DERSU aqui, né? Do DERSU aqui de Mato Grosso do Sul, foi deputado estadual, depois foi secretário de infraestrutura da Prefeitura de Campo Grande, na administração do Alcides Bernal, depois do Gilmar Olarte, e depois foi embora de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, foi para hoje em Manaus. Eu não sabia que ele estava em Manaus, mas eu cumprimento em Manaus e vou esperar. Se você não puder mandar hoje, ou já tiver saído da sintonia, manda quando você tiver a primeira oportunidade,
essa informação sobre Manaus. Vamos desmascarar a Rede Globo, né? A Rede Globo que está criando todo esse clima, mostrando Manaus, mostrando Fortaleza tal. Eu estou achando até que a Rede Globo está mentindo. Então, eu queria que alguém de lá passasse a informação correta para a gente confirmar. Está mandando aqui. O quadro de pandemia aqui em Manaus é grave. É o que está mandando aqui o Semi Ferraz. Muito obrigado. E com essa informação do Semi, eu vou encerrando o programa para voltar na segunda-feira. Segunda-feira tem programa normalmente, na terça-feira é feriado, a gente vai descansar. Muito obrigado a você por sua audiência, você continua ligado na viamorena.com, a gente vai se desconectar do Facebook, mas você pode continuar assistindo a Via Morena através do site viamorena.com, uma programação variada para você variar neste isolamento voluntário do coronavírus. Um abraço, bom fim de semana e tchau, Pica-Pau.